produto dos nossos pensamentos e que todo o nosso corpo físico, ele se comunica com a gente o tempo todo, muda completamente a nossa visão de mundo. Não é sobre ser bonito, ou sobre ser feio, ou sobre ter uma aparência que você gosta ou outra que você não gosta. É tentar entender por que que você projeta essa forma física. E por experiência própria, por ter modificado bastante a minha forma física nos últimos anos, eu tenho que trazer um recado aqui muito importante. A gente não pode conflitar com a nossa aparência física. A gente precisa simplesmente utilizá-la como um método de feedback, como um mecanismo a mais para que a gente consiga realmente dominar o poder do nosso pensamento. E entender que as mudanças elas são gradativas. A gente precisa sustentar a visão que a gente tem. A gente precisa entender que o nosso corpo físico ele se renova a cada dia, a cada momento. Não existe uma célula sequer do nosso corpo que estava presente aqui há anos atrás. É importante a gente se preocupar com a nossa aparência, mas no seguinte sentido: como que eu utilizo o meu corpo como um mecanismo de feedback? Nós vamos estudar isso em um passo específico lá na frente, que é a gente realmente entender como que o nosso corpo está tentando se comunicar com a gente. Por que que determinadas dores acontecem? Por que que determinadas emoções provocam determinados impactos dentro do nosso corpo físico. E como que o corpo físico se comunica com a gente? A primeira coisa que tem que ficar claro aqui pra gente é o seguinte: olha, eu preciso olhar sobre uma forma ampla. Por quê? O corpo físico ele é um sistema complexo. E um sistema linear e um sistema complexo, eles precisam ser interpretados de forma completamente diferente. Um sistema linear é aquele sistema que ele funciona de uma forma muito simples. Então você tira uma peça, ele para de funcionar, você coloca outra peça, ele volta a funcionar, tá tudo normal, né? Agora, algumas outras coisas, elas são complexas. E essas coisas complexas, elas precisam ser compreendidas de forma mais profunda e de forma holística. Um sistema simples é como um relógio. Ele, apesar de ser uma coisa muito complicada, tinha uma pessoa que trabalhava comigo que falava isso, né? Apesar de ser uma coisa muito complicada, ele é simples, sabe? O ponteirinho vai andando ali, se você tirar o ponteiro, ele perde o valor. É muito simples. Mexe numa variável. Você mexeu uma variável, acabou, acabou. Ele já não funciona mais, você trocou a variável, ele volta a funcionar. É simples desse jeito. Você tira uma peça, coloca outra peça, é uma coisa simples. Agora, um sistema complexo não é assim. Num sistema complexo, você mexe uma peça, bagunça todas as outras, porque ela se reorganiza para tentar manter a manutenção daquele determinado sistema. Então, o corpo físico, ele é assim. Às vezes, em função de uma alimentação, em função de uma determinada emoção, aquelas coisas começam a se modificar. O nosso metabolismo se modifica e tudo começa a se reorganizar. Isso é um sistema complexo. E o sistema complexo, você precisa olhar para ele como um todo. A nossa vida também, né? Nós somos seres complexos. Então você precisa olhar para o cenário de vida como um todo. Porque não basta você tira uma variável, bagunça a outra, as coisas elas estão integradas e interrelacionadas. É um sistema muito mais difícil de você lidar do que um sistema simples. Né? O sistema simples ele é bem simples mesmo, como o próprio nome diz. Ele é uma coisa linear. A nossa imaginação, a nossa capacidade de moldar ela é a ferramenta que existe ao nosso favor. Isso não quer dizer que você não vai utilizar procedimentos profissionais de determinadas especialidades para te ajudar a dar para você o molde que você quer. Só que se você não fizer o processo correto, se você não souber trabalhar a tua forma de visualizar e de lapidando o seu corpo físico, o que que vai acontecer? Você vai cair nos médicos errados. Você vai acabar fazendo aquele procedimento que não dá certo, e aquilo que estava de uma forma que você não gostava, vai ficar de uma forma que você continua não gostando. Por quê? Porque é um processo natural de autossabotagem. Porque nós não estamos fazendo a coisa de forma correta. A gente precisa olhar para o nosso corpo e perceber por que que a gente está se enxergando assim. O corpo físico está tentando te ajudar, ele está tentando se comunicar com você. Então, o que você pode trazer é o seguinte: poxa, por que que eu me sinto assim, né? Por que que, de alguma forma, eu estou projetando isso na minha aparência? E eu começo a me visualizar como eu realmente quero me tornar. Isso vale pra você ganhar músculos, isso vale pra você mudar a sua aparência. Uma vez uma pessoa, me lembro dentro de uma caixinha, ela falou assim: "Agora eu parei de te seguir, porque você disse que a pessoa pode mudar o tamanho do seio com os pensamentos". E eu me lembro muito bem de naquele momento eu ter explicado que aquilo ali era uma coisa muito complexa, mas que se você for na teoria, basicamente isso é real. Eu pelo menos já vivi do lado de uma pessoa, uma funcionária que teve na minha casa quando eu era criança, que ela teve uma gravidez psicológica. E o que que ela fez? Através dos pensamentos dela, ela ganhou barriga, ela mudou os seios, ela mudou tudo completamente. Depois de 11 meses ela estava grávida lá e não tinha bebê nenhum dentro da barriga dela. Obviamente é um processo complexo e profundo, mas isso, de fato, é um produto dos nossos pensamentos. E se a gente começa a se dar conta disso, se a gente começa a perceber o quanto isso é poderoso, se a gente começa a dedicar nosso foco, nossa atenção pra gente modificar nossa aparência física, isso vai acabar acontecendo. É natural que procedimentos estéticos se abram na sua frente e você tem que ir com cuidado, você tem que ir com atenção, como tudo na nossa vida. Tudo demanda atenção, tudo demanda concentração, tudo demanda clareza do que você quer para que você consiga fazer aquelas mudanças de forma gradativa. E quando você menos esperar, você vai ver o quanto você consegue progredir dentro desse processo. Agora, o que a gente queria destacar aqui e enfatizar é o quanto a gente pode se beneficiar a partir do momento que a gente modifica um pouco a nossa aparência. E como que a gente faz isso? Às vezes a gente engorda demais, a gente emagrece demais, a gente tá com um corpo diferente do que a gente gostaria, porque a gente tá literalmente traduzindo aquela emoção interna na aparência externa. É um processo emocional que se desdobra e que acaba realmente se representando na nossa forma física. E a gente precisa reconhecer isso e começar a trabalhar com paciência. É um trabalho que você fala: poxa, então o corpo tá se comunicando comigo. Então, de repente, eu tô achando que tá indo tudo bem, não tá indo tudo bem. Eu preciso fazer um trabalho diferente. E quando eu uso o meu corpo físico a meu favor, eu consigo olhar e me enxergar com uma imagem mais harmônica, que representará, obviamente, um pensamento mais harmônico. Às vezes eu estou obeso. Aquilo, de alguma forma, está representando um descontrole do meu pensamento, uma forma inadequada de me enxergar. Tanto que no espelho eu me vejo de forma inadequada. Então, o que eu preciso começar? Eu preciso começar a me concentrar e a projetar pelo tempo necessário. Obviamente, é um exercício de fortalecimento da nossa mente, mas que ele é muito benéfico dentro do nosso processo de expansão como criadores em processo de aprendizado. Mas ali dentro eu consigo ganhar a capacidade, através da minha forma física, me enxergar de uma forma diferente. Então, começo no meu espelho, eu fiz e continuo fazendo muito esse exercício, né? Eu olho pro meu espelho e eu vejo o rosto que eu quero ter, eu vejo a forma física que eu quero ter. Eu vou te falar, a gente tem tantas coisas na nossa vida, são
tantas variáveis, são tantas coisas pra fazer, que às vezes a gente não deixa esse processo ganhar a evidência que ele poderia ganhar, porque não tá permeado na gente, sabe? A gente nem acredita que a gente consegue mudar. Mas o fato é que a gente consegue, e que leva tempo, e que a gente precisa amadurecer, e que a gente vai sim contar com os profissionais ao nosso redor, a gente não vai viver só ali na mentalização e etc, porque é um processo que vai ser muito mais demorado, um processo que talvez a gente tenha muito mais dificuldade para fazer, não que ele precise ser demorado, mas a gente, por ter sido criado em um contexto em que a gente não conecta o fato dos nossos pensamentos produzirem a nossa forma física, é muito difícil a gente acreditar nisso. E por ser difícil a gente acreditar, a gente não consegue mensurar e visualizar os resultados. Quando você está dentro de uma academia, você precisa se visualizar com aquele corpo que você quer. Quando você está no seu espelho, você precisa se visualizar com aquela aparência que você quer. Tem tantos tratamentos, você pega as mulheres principalmente, né? Cabelo, maquiagem, roupa, forma de se vestir, os homens também. A gente tem muito para fazer na nossa aparência física e como isso produz resultado. Como isso passa uma imagem diferente dentro do teu trabalho, dentro do teu serviço e você com você mesmo. Então, a aparência física é um aspecto relevante e não olhem isso como uma coisa fútil. Porque aqui tá a primeira autossabotagem. Ah, isso é fútil. Eu sou assim mesmo, assim mesmo. Não é fútil. Todos nós temos formas de expressão. E a aparência física é uma delas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar isso como uma forma da gente ganhar controle, ganhar capacidade de entender o poder que existe dentro de todos nós. Então, quando você começa esse processo de visualização, você começa a se interessar por determinados tratamentos, você começa a se interessar por determinados cuidados, você começa a se interessar por determinadas coisas. E no longo prazo, talvez você mesmo gere alterações no seu próprio corpo sem que você note. Isso é real, isso acontece. Eu fiz essas grandes transformações nos últimos anos, Amanda também, e continuo fazendo. E sugiro que todos vocês façam também e se atentem para essa aparência física. E, obviamente, projetando tudo que está ao nosso redor. Os nossos objetos, as nossas roupas, sempre dando um sentido maior para tudo isso que a gente faz. Quer dizer, esse é o tipo de roupa que eu gostaria de usar, ele representa a autoimagem que eu realmente estou trabalhando aqui dentro, ou não? Tem uma outra roupa, um outro tipo de me vestir, um outro tipo de objeto que representa melhor, que me ajuda a espelhar e refletir simbolicamente o que realmente está aqui na minha imagem mental. Todos nós temos uma imagem mental de que nós realmente somos. E isso está associado ao posicionamento que a gente vai criar dentro da nossa sociedade, dentro do nosso contexto, para a gente conseguir atrair as pessoas que a gente quer. Às vezes, nós estamos dentro de uma aparência que é inadequada pela pessoa que a gente quer atrair. E a gente se limita e a gente não quer modificar a nossa versão, e aí eu tô falando de forma completa, né? Interior e exterior, pra gente conseguir se conectar à pessoa que a gente realmente quer. É assim, ó, eu tô aqui, eu quero atrair uma pessoa que pra mim tá aqui, o que que eu faço? Eu venho pra cá e o processo de atração acontece. Né? Não adianta eu querer ficar sendo quem eu sou, não querer mudar e achar que essa pessoa vai ser atraída. Ela não vai ser atraída, isso não vai funcionar. Então a gente precisa entrar em harmonia com as pessoas que a gente quer despertar o desejo e que a gente realmente quer atrair.